Esse aqui é o passo a passo para você ter milhares de ideias de anúncios que convertem. Fala, aliados, tudo tranquilo com vocês? Alan Rodrigues aqui para ensinar você a como ter milhares de ideias de anúncios que convertem. Eu sei como é ruim você querer criar um bom anúncio, só que não vir nenhuma ideia para criar esse anúncio, sabe? Você ficar com aquele Word em branco, ou pior, que acontecia muito comigo, que é, eu teria uma ideia e quando eu colocava em prática para anunciar, não convertia. Só que depois que comecei a seguir esse passo a passo aqui, comecei a criar vários anúncios que convertiam e melhor, de forma rápida e prática. E é isso aqui que eu vou ensinar para você. Então, se você gosta de conteúdos como esse e quer me incentivar a trazer mais conteúdo de qualidade, já vai deixando o like. É o seguinte, a maioria das pessoas que vão ensinar a você a como ter ideias de anúncios que convertem, seja mesmo em curso pago, o que é que elas vão fazer? Vão falar para você ver os concorrentes dentro da biblioteca de anúncios. E isso para mim é um erro fatal. Por que é um erro fatal, Alan? Por dois motivos. Primeiro, se você está olhando o seu concorrente, você está dependendo dele. Você está dependendo de ver de outra pessoa criar anúncios para você conseguir criar os seus. Então você sempre está o quê? Atrás dele. Você nunca vai conseguir ultrapassar esse concorrente. E o segundo maior problema, que é o quê? Provavelmente você não vai conseguir vender. Por que eu não vou conseguir vender, Alan? Porque é o seguinte, seu concorrente, se já está convertendo muito, se você está vendo, poxa, tá cheio de comentário aqui, tá cheio de curtida, ou talvez você tenha até um aplicativo para ver se aquilo ali está convertendo. Pronto, vamos dizer que você consiga ver isso. Se ele já está convertendo muito, significa que se você mostrar o mesmo anúncio, ou parecido, mas não é igual, né, como faziam no colégio, adivinha só, as pessoas vão olhar para o seu anúncio e pensar, ah, isso aqui eu já vi, e vamos pular seu anúncio. E talvez você até consiga fazer uma vendinha aqui ou outra, só que adivinha só, você vai saturar muito mais rápido o seu anúncio. Então por isso que eu falo, você não pode ir na biblioteca de anúncios, querer se inspirar nos seus concorrentes, não. Mesmo que não seja diretamente do seu nicho, mas a maioria vai ver logo do nicho, né? Então assim, você vai se atrapalhar mais do que te ajudar. E aí nesse momento você olhar para mim e falar, Alan, e como é que eu vou ter ideias de anúncios que convertem se eu não vou olhar para meus concorrentes que já estão tendo anúncios que convertem? Como é a melhor forma? Bom, a partir de hoje você vai utilizar a metodologia de anúncios disruptivo, que é a metodologia que eu uso dentro dos meus projetos, tanto de lançamento quanto perpétuo. Com essa metodologia eu consigo criar anúncios que convertem muito e melhor, de forma bem barata e de forma prática. E é isso que eu vou ensinar agora para você. E o primeiro passo dessa metodologia de anúncios disruptivos é você ter uma premissa-chave. Alan, o que é uma premissa-chave? Basicamente é uma frase, um termo que a maioria ou todos do seu nicho utilizam. Alan, não tô te entendendo. Basicamente é você pegar uma frase comum que todo mundo fala e detalhe, não é uma frase para você vender. É uma premissa-chave, você não tá com intenção de vender não. Você só quer pegar o quê? Uma frase, um termo comum. Por exemplo, entre eu e você aqui, a gente tá no nicho de anunciar. Vamos imaginar aqui, anunciar no Facebook Ads. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já falou o quê? Anunciar está caro, sabe? Anunciar está caro. Então, se todo mundo utiliza esse termo, ou a maioria, eu posso pensar o quê? Isso aqui é uma premissa-chave. Então, eu posso pegar essa premissa-chave para começar a fazer os meus anúncios. Calma, você vai entender como a partir dessa premissa-chave você vai ter milhares de ideias. Mas você precisa primeiro o quê? Ter a premissa-chave. Só que para dar graça aqui essa aula, eu não vou utilizar o nicho da gente não. Eu vou utilizar um nicho que eu trabalho, que eu tenho um expert de inglês. Vamos pegar agora a premissa-chave o quê? Não aprende inglês. Essa é a nossa primeira premissa-chave. Então, o que acontece? A partir dessa premissa, que sim, a maioria das pessoas que estudam inglês, que querem aprender inglês, falam isso. Poxa, eu não consigo aprender inglês. A partir dessa premissa-chave aqui, eu vou gerar o quê? O segundo passo, que é o quê? Refinar a premissa-chave. Alan, refinar a premissa-chave, o que tu quer dizer com isso? A maioria das pessoas que criam anúncios na internet criam de forma aleatória, sem entender uma coisa importantíssima, que são os níveis de consciência. Alan, como assim níveis de consciência? Basicamente é você entender o seguinte, existem pessoas que não estão prontas para comprar de você, estão lá em cima, no caso, nem sabem que precisam do seu produto, não sabem nem que tem um problema, e tem pessoas que já estão muito conscientes, elas só querem uma oferta, querem o quê? Estão esperando você mostrar para elas que você é o melhor para comprar. Então existem vários níveis de consciência, eu tenho uma aula estando sobre esse nível de consciência. Eu vou deixar aqui no card para que você possa ver depois. Mas basicamente é o seguinte, você precisa aprender a refinar, a apontar da forma certa a sua premissa-chave. Então, se você pegou, por exemplo, a premissa-chave é qual? Não aprende inglês. Ótimo. Essa aqui é a premissa-chave crua. Como é que eu refino ela? Eu tenho que saber, será que eu quero atingir mais pessoas conscientes ou pessoas menos conscientes? Se eu quisesse atingir pessoas menos conscientes, ou seja, não sabem nem que querem comprar algo, eu poderia, por exemplo, refinar para por que eu devo aprender inglês? Você percebe que uma pessoa que pergunta por que ela deve aprender inglês, ela nem entende que precisa de um curso de inglês? Então, não adianta para mim querer vender para essa pessoa. Para essa pessoa, por exemplo, eu poderia fazer anúncio de captura, dar um e-book, dar uma aula gratuita. Só que eu não ofereceria o curso diretamente. Agora, uma pessoa que fala, por exemplo, não consigo aprender inglês sozinho. Essa pessoa está mostrando o que para mim quando usa essa premissa-chave? Eu já tentei estudar inglês, não consegui. O que é que me falta? O que é que eu preciso saber para aprender inglês sozinho?
Tá entendendo? Então, a premissa-chave que eu vou utilizar para gerar ideias é justamente o quê? Não consigo aprender inglês sozinho. Tá vendo só? Eu peguei a premissa, não aprendi inglês, refinei ela, apontando para quem eu queria, no caso, para pessoas mais conscientes que já tentaram aprender inglês, mas não conseguiram aprender inglês sozinho, e a partir disso eu vou criar meus anúncios. Sabe? Você está percebendo como é diferenciado, você está refinando, você está sabendo para quem você está apontando, e assim você consegue ter anúncios que convertem mais. Porque a maioria das pessoas que não conseguem ter anúncios que convertem, é que elas estão apontando para as pessoas erradas. Elas estão querendo fazer anúncios para vender para pessoas que nem sabem que precisam comprar. Então, você precisa ter essa jogada. Por exemplo, anunciar está caro, como eu dei exemplo lá em cima, não é um anúncio para venda, sabe? Você não utiliza isso para vender para as pessoas, provavelmente. Por quê? As pessoas não estão tão conscientes para comprar algo a partir disso. São iniciantes que não entendem porque o Facebook está caro. Então, você precisa o quê? Dar uma aula gratuita, um e-book. Mas isso aqui é papo para outro vídeo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: você vai achar uma premissa-chave e refinar ela apontando para quem você quer vender. No caso, pessoas mais conscientes ou pessoas menos conscientes. Agora, uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça é o seguinte: você não é o Picasso. Como assim, Alan, não sou o Picasso? Muitas pessoas acham que vai ter uma ideia de anúncio genial que vai converter muito, só que isso não vai acontecer provavelmente. Você precisa gerar muitas ideias. Eu digo normalmente que no mínimo, para você que é iniciante, provavelmente, precisa gerar 20, 30 ideias de anúncios para que desses 30, talvez 1, 2, 3 convertam. Porque como é que funciona? Você vai ter 30 ideias de anúncios, certo? Só que desses 30, você vai ver, poxa, isso aqui não é tão bom não. Foi uma ideia, mas é meio ruim a ideia aqui. Aí desses 30 vai sobrar o quê? 7 anúncios. E desses 7 que você vai gravar ou fazer imagens, sabe, dessas ideias, o que acontece é o seguinte: desses 7 aqui, 3, 2, 1 provavelmente vai converter muito para você. Você percebe o que? É um funil. E o mais importante é o que? Você aprender a criar diversas ideias para depois você julgar essas ideias, se elas são boas ou ruins. E Alan, como é que eu faço para ter milhares de ideias de anúncios a partir da minha premissa-chave? Claramente, você vai gerar ideias a partir da premissa-chave que você refinou, certo? E como é que eu faço para fazer isso? Eu utilizo ferramentas dentro da metodologia de anúncios disruptivos, que está aparecendo agora aqui para você. Quais são as ferramentas que eu utilizo? É Multiverso, é Darkside, tem o God, tem várias ferramentas. Se eu for explicar cada uma dessas aqui, ficaria um vídeo muito longo e não é a intenção. Mas vou explicar aqui para você uma das minhas favoritas e simples e prática para qualquer iniciante fazer, que é justamente a Darkside, ou lado sombrio, se você já entende a referência. O que seria isso, Alan? Basicamente é o seguinte: eu crio ideias de anúncios a partir do lado sombrio, coisa que as pessoas pensam, mas não falariam, que normalmente mexe com 7 pecados capitais. Como assim? Mexe com coisas internas das pessoas. Alan, dá um exemplo para mim que eu não estou entendendo. Imagina só aquela ideia de anunciar está caro. O que as pessoas que eu poderia fazer anúncio a partir do Darkside? É pensar numa coisa que ninguém vai abrir a boca para falar. Por exemplo, eu quero passar o calote no Facebook Ads. Sabe, eu queria fazer anúncios sem pagar. Ninguém quer falar isso abertamente, mas eu sei que as pessoas pensam isso. É um lado sombrio dentro delas. Mas pegando agora o nosso exemplo, que foi qual? Eu não consigo aprender inglês sozinho, certo? Qual seria o Darkside, o lado sombrio das pessoas? Vamos pegar aqui uma questão de inveja. Por exemplo, as pessoas podem pensar o seguinte: eu odeio quem aprende inglês com música, sabe? Eu podia começar um anúncio falando o seguinte: sabe aquela pessoa que aprende inglês com... Não dá uma raiva daquelas pessoas que aprendem inglês sozinho, sabe? Com musiquinha, aí fala que já tá fluente, já consegue entender tudo. Ou pior, eu posso colocar assim: não dá uma raiva dessas pessoas que fazem intercâmbio e em 3 meses já vieram fluente em inglês? O que é que eu tô mexendo com as pessoas? Com a inveja delas. Você pode não admitir, mas se você já tentou aprender inglês, tenho quase certeza que você olhou para as pessoas e pensou: por que não sou eu? Porque eu não consigo aprender inglês sozinho. E essas pessoas conseguem aprender, sabe? Eu tô mexendo o quê? Com o lado sombrio das pessoas. E tu percebe o seguinte: que esse anúncio por si só se torna muito interessante. E aí o que acontece? Ó, somente com um termo, no caso, qual é a premissa-chave? Não consigo aprender inglês sozinho. Eu consigo gerar a partir do Darkside, ó. Eu odeio gente que faz intercâmbio. Eu odeio quem aprende inglês com música. Eu odeio quem faz cursinho e aprende rápido. Tipo assim, eu tô usando a palavra eu odeio, mas não quer dizer que você deve utilizar essas palavras aqui, não. Nem tudo do Darkside você deve usar, porque às vezes é muito fora da caixinha. A ideia do Darkside é instigar a sua criatividade e você pensar coisas que são proibidas. Coisas que se as pessoas falassem, talvez sejam até presas, sabe? Você não falaria isso em público. Claramente, não é pra você fazer anúncios com essas ideias, não. Algumas vezes são ideias realmente muito absurdas, sabe? Que você não pode falar publicamente. Mas o que? Você instigou sua criatividade, você pensou lá em cima. Depois vai o quê? Regredindo. Por exemplo, eu não falei anunciar está caro lá. Se anunciar está caro, eu falo, por exemplo, um Darkside disso seria como passar calote no Facebook Ads. Claramente você não faria um anúncio falando isso, né? Que isso aí seria até crime. Mas você poderia fazer o seguinte: como é que eu faço pro Facebook não me cobrar tão caro? Eu peguei a ideia do Darkside e aliviei um pouquinho, tornei um pouquinho mais light, sabe? Para não ficar tão pesado assim. E é isso que você deve fazer. Pensa assim: será que isso aqui tá muito fora da caixinha? Sabe? Será que eu posso ser preso se eu falar isso aqui? Eu não falo, né? Eu vou diminuir um pouquinho.
Você percebeu como ficou muito mais simples e prático ter ideias de anúncios utilizando uma das ferramentas? Porque ela instiga a sua criatividade. Eu fiz isso justamente para me ajudar, porque quando eu comecei, eu ficava travado, passava uma tarde toda para pensar em um, dois anúncios, e que nem convertiam, vale salientar. Só que hoje em dia não, eu pego uma premissa-chave, jogo em alguma das ferramentas, e eu utilizei agora uma das piores ferramentas para premissa-chave, porque em inglês é difícil você pensar em algo, sabe, sombrio. Se fosse emagrecimento seria muito mais fácil, mas eu quero mostrar para você o que? Mesmo com uma coisa mais difícil, você consegue o quê? Ter fluidez nas ideias. Eu comecei a pensar, poxa, uma pessoa que aprende inglês sozinho, com certeza tem raiva, com certeza tem inveja de algo. E quais são as coisas que a pessoa tem inveja? Tem inveja de quê? Pessoas que moram em outro país, sabe, já aprendeu de forma fluente, sabe, sem precisar ter esforço, pessoas que têm intercâmbio, pessoas que aprendem inglês com música. Então eu começo a pensar várias coisas, e cada uma dessas coisas aqui são o quê? Ideias de anúncio. E é assim que eu faço. Eu utilizei somente uma das ferramentas, porque se eu explicasse todas aqui, ficaria muito longo. Mas caso você queira aprender mais em detalhes como é que funciona a metodologia de anúncios disruptivos e aprender de forma detalhada com outros exemplos, com outras ferramentas, tem um link aqui na descrição onde eu fiz uma aula ensinando de forma passo a passo e detalhada como é que funciona a metodologia de anúncios disruptivos. Por caso você queira ter acesso a ela, clica aqui no primeiro link da descrição. Eu espero de coração que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Tá aparecendo um vídeo aqui para você, ó. Clica nele para continuar aprendendo aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.